Rebalanceamento de carteira. O que é e para que serve o rebalanceamento de carteira? Eu recebo direto esse tipo de pergunta. André, qual é a estratégia que você utiliza? Como você faz o rebalanceamento da sua carteira? E por que você faz o rebalanceamento de carteira? Então, hoje, neste vídeo, eu vou falar para vocês o porquê que eu faço o rebalanceamento de carteira, como eu faço o rebalanceamento de carteira e por que ele te protege e faz você dormir bem. O rebalanceamento de carteira, meus amigos, é uma estratégia utilizada por alguns investidores, inclusive por mim, para proteger os meus investimentos e que faz eu dormir muito bem. Por quê? Eu não tenho uma carteira desequilibrada. Na vida, você já deve ter ouvido seu pai, sua avó falar assim: João, o equilíbrio na vida é tudo e nos investimentos é a mesma coisa. Então nós vamos aqui passar para você como eu faço o rebalanceamento de carteira e por que eu faço o rebalanceamento. Então vamos lá, qual é o primeiro passo do rebalanceamento do mestre da riqueza? Eu costumo falar que o primeiro passo é nós determinarmos os blocos. O que seriam estes blocos? Vamos colocar na tela, Katoshi. Vamos colocar algumas colunas e vamos definir alguns percentuais da minha carteira como eu faço e você vai fazer também na sua carteira caso você queira seguir a minha estratégia. Então vamos lá. Primeira coluna, ações brasileiras. Segunda coluna, fundos imobiliários. Terceira coluna, ouro. Quarta coluna, ações americanas e a quinta coluna, renda fixa. Inclusive, agora eu vou te falar que dentro de renda fixa nós vamos abrir em reserva de emergência e reserva de oportunidade. E agora nós vamos determinar os percentuais que eu, mestre da riqueza, André Dias, determinei para cada coluna que eu quero ter. Então eu determinei que eu quero ter, meus amigos, 25% de ações no Brasil, 15% de fundos imobiliários, 5% de proteção em ouro, 25% em ações nos Estados Unidos e 30% em renda fixa, que vai ser aí dividido entre reserva de oportunidade e reserva de emergência. Agora que a gente já listou os nossos blocos, vamos pegar como exemplo e vamos destrinchar uma destas colunas. Tá legal? Porque nós vamos começar primeiro pelos blocos, então você vai ter que determinar qual percentual que você quer ter em cada bloco para sua carteira ficar protegida. Esse percentual você vai determinar o quanto você aceita de risco. Então, se você aceita mais risco, você vai ter um percentual maior em ações. Se você aceita menos risco, você vai ter um percentual maior em renda fixa, em ouro, em ativos de proteção. Mas vamos abrir aqui e vamos pegar o bloco de ações Brasil como exemplo, tá legal? Então, Katoshi, coloca na tela mais 4 colunas. Vamos colocar a coluna bancos, a coluna elétrica, a coluna varejo e a coluna saúde. Vamos lá, eu trouxe aqui 4 setores diferentes: bancos, elétrica, varejo e saúde. Destes 4, nós temos aqui 2 que eu considero de um setor perene, que são setores mais defensivos, que são grandes bancos e elétricas. Inclusive trouxe aqui um setor que, dependendo da ação, pode ser volátil, que é o setor de saúde, e um outro setor que costuma ser bem mais volátil, dependendo principalmente da ação, que são ações do varejo. Então vamos lá. Eu determinei aqui que eu quero ter 25% em bancos, 30% em elétrica, 10% em varejo, um menor percentual, porque varia mais, e 35% em saúde. Tá legal, meus amigos? Aí você vai determinar, eu quero ter mais elétrica porque eu prefiro ter uma carteira mais defensiva, eu prefiro ter mais banco, eu prefiro ter mais varejo porque eu sou um pouco mais arrojado. Você vai determinar. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês entenderem como funciona um rebalanceamento de carteira. Então agora, depois que a gente já abriu primeiros blocos, determinamos quanto que eu quero ter em renda fixa, em renda variável, em proteção. Destrinchamos um dos blocos, que foi ações brasileiras. Determinamos que nós queremos ter por setores bancos, elétricas, varejo e saúde. Agora nós vamos abrir estes blocos novamente. Vamos lá, Katoshi. Então nós vamos colocar aqui, embaixo de bancos, eu quero ter 2 bancos. Então eu quero ter, nos meus 25% de bancos, eu quero ter Itaú e Bradesco. Eu vou determinar um percentual para eles também, ok? E aí embaixo do bloco bancos nós vamos ter então Itaú com 12,5% do meu total de ações Brasil
e Bradesco 12,5%, totalizando aí o bloco de setor bancos 25%. Chegamos agora no bloco de elétricas. Eu também quero ter duas elétricas. Se você quiser ter três ou uma só, você quem vai definir. Aqui é um exemplo, é educativo, esse vídeo é educativo, tá bom? Você que vai montar a sua carteira, a ideia é te ensinar como funciona um rebalanceamento de carteira. Então eu quero ter a ENG e Taesa. Então determinei 15% de ENG, 15% de Taesa, totalizando 30% do nosso bloco de elétricas. Agora vamos montar o bloco de varejo, a coluna de varejo. Então eu coloquei aqui duas empresas também como exemplo, mas aqui eu mudei um pouco para você entender. Os valores dos percentuais você vai definir, não precisam ser iguais, tá? Então agora eu mudei um pouquinho para você entender. Eu trouxe Magazine Luiza, que eu considero uma empresa que já está mais estável, que é uma empresa que já está mais consolidada na área de varejo, inclusive tem uma tecnologia fantástica. Eu coloquei 7% de Magazine Luiza do meu total de ações e coloquei 3% em Renner, que é uma empresa também que eu gosto bastante, mas coloquei um percentual menor para vocês entenderem que dá também para trabalhar com percentuais diferentes dentro do bloco de setores. Chegamos agora em saúde, temos aqui o nosso setor de saúde com 35% do total dos setores da nossa carteira, e aí eu determinei que eu quero ter 20% em Fleury e 15% eu quero ter em Droga Raia. Esses percentuais todas as linhas das colunas têm que bater 100%, tá legal? Isso você inclusive pode transferir para o seu Excel, você pode achar um aplicativo do seu gosto e transferir isso que fique de uma forma mais prática. Mas aqui eu quero que você entenda o conceito do rebalanceamento. Então vamos agora a um raciocínio. Definimos todos os blocos, vamos colocar aqui na prática um exercício, tá legal? Então vamos supor, meus amigos, que em janeiro de 2020 nós tínhamos lá 12,5% de Itaú, 12,5% de Bradesco, 15% de ENG, 15% de Taesa, 7% de Magazine Luiza, 3% de Renner, 20% de Fleury e 15% de Droga Raia. Mas aí passou aí os 30 dias e aí nós tivemos o quê? Chegamos para atualizar a nossa planilha e nós vimos o seguinte, a situação nova. Fevereiro. A planilha me trouxe. Coloca aí, Katoshi, para ficar claro para os nossos seguidores. O Itaú hoje eu tenho 10% após 30 dias. Bradesco 12,5%. A ENG 18%. Taesa caiu 5%, fiquei com 10%. Magazine Luiza ficou no 0 a 0, manteve os 7%. A Renner eu tinha 3%, agora em fevereiro eu tenho 2%, ou seja, caiu um ponto percentual. No Fleury nós tínhamos 20%, a ação valorizou em fevereiro 5,5%, então nós temos agora 25,5%. E na Droga Raia, que nós tínhamos 15%, ela ficou ali no 0 a 0, bonitinha, se manteve em 15%. Você percebeu que a carteira variou, ela ficou desbalanceada? Eu enxergo duas formas que você pode rebalancear a sua carteira. Por exemplo, a ENG subiu 3%. Você pode vender um pouco da ENG e comprar, por exemplo, a Taesa, que caiu 5%, de forma a você equilibrar a sua carteira. Isso você pode fazer com todos os seus ativos. Vamos a mais um exemplo. Então vamos lá. Nós tivemos aqui a Fleury valorizou 5,5%. Eu poderia vender parte desse lucro e comprar, por exemplo, Renner, que caiu 1%. Então nós vamos equilibrar a carteira vendendo lucro e comprando onde as empresas ficaram aí para baixo, tá legal? Uma outra estratégia que você pode fazer é: André, mas entrou uma grana para mim, meu salário sobrou no final do mês e aí eu quero investir em ações. Eu preciso vender os ativos? Não. Você pode pegar esse dinheiro, comprar as ações que ficaram para baixo, por exemplo, aqui você pode comprar a Taesa e aí você equilibra, você deixa as ações que estão valorizadas ali onde estão e compra só as empresas que ficaram negativas, como por exemplo aqui a Taesa ou a Renner. E aí você vai equilibrar novamente a sua carteira. E por que isso é bom, meus amigos? Se você tiver muito posicionado em um ativo específico e essa ação cai, essa ação desaba, a sua carteira vai junto. Então, quando você tem uma carteira balanceada, que tem todos os ativos ali bem balanceadinhos, conforme a estratégia que você determinou lá atrás, você vai dormir bem, você vai estar tranquilo, porque você sabe que se um ativo caiu muito, ele não vai impactar a sua carteira no geral. Tá legal, meus amigos? Então, este foi o vídeo de hoje.
Este foi o vídeo aqui de rebalanceamento de carteira e eu gostaria que vocês aproveitassem para se inscrever no meu canal, porque vocês vão ser notificados dos vídeos novos aí e serão avisados primeiramente, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.